Queridos, aqui no capítulo 24 de Mateus, nós temos uma exortação de Jesus a respeito dos princípios das dores, o princípio das dores. O que aconteceria, antecederia o retorno de Cristo, a sua volta. E nós temos essa certeza absoluta como cristãos que Jesus está voltando. Devido a estes acontecimentos descritos aqui na palavra de Deus, no capítulo 24, devido aos últimos acontecimentos, hoje nos nossos dias, nós vemos que está se cumprindo a palavra de Deus. Jesus, ele está voltando, e no texto que nós lemos, ele diz que a sua volta é certa. A sua volta é certa. Mas ele diz aqui que ninguém sabe, nem mesmo os anjos. Os anjos são os seres celestiais, são aqueles seres que louvam a Deus, que executam adoração a Deus, e nem mesmo eles sabem o retorno de Cristo. Eu gostaria de falar nesta noite com os irmãos sobre este tema. Jesus está voltando. E Jesus nos apresenta, o próprio Jesus, ele nos apresenta aqui uma exortação à vigilância. Estejam vigilantes, estejam prontos, estejam atentos ao seu retorno. Nós vivemos, queridos, em primeiro lugar, dias de engano, um tremendo engano, não por nossa parte, mas por parte daqueles que querem decretar o dia do retorno de Cristo. É o que diz no versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Queridos, nós vemos as pessoas querendo datar, querendo determinar, algumas pessoas, os falsos mestres, querendo datar o retorno de Cristo. E foi o que nós estudamos hoje pela manhã, na escola dominical, sobre os falsos mestres, que ainda hoje, nos nossos dias, querem determinar algo que não está nas nossas mãos, não está nas suas mãos. Somente o Pai sabe quando o Filho do homem retornará. E eu gosto muito aqui de alguns versículos. Por exemplo, o versículo 27 diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. É como um relâmpago, é como um piscar de olhos, será repentina, rápida. Assim será o retorno de Cristo. Cremos que os nossos dias estão semelhantes aos dias de Noé. Nos dias de Noé, também eles não aguardavam nada, não esperavam nada. Eles viviam à sua própria maneira, eles viviam indiferentes ao retorno de Cristo. E parece que hoje as pessoas, não todas, mas algumas, estão vivendo essa indiferença. E o retorno de Cristo é iminente. Eis que Ele está à porta. Eis que Ele está com a mão na maçaneta da porta. E quando Ele virar essa maçaneta, já não haverá mais para onde ir. Já não haverá mais retorno, já não haverá mais
entre aspas, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Porque quando ele abrir a maçaneta da porta, figuradamente, já não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Espera aí, Jesus, deixa eu ir despedir dos meus pais. Não dará mais tempo. Jesus, espera só um pouquinho, que eu quero me despedir dos meus filhos. Não haverá mais tempo. Ela é certa, será repentina. Nós não sabemos o seu dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Ali pelos anos de 1999, eu me lembro de uma personagem televisiva, em que ela fazia vários comentários. Eu me lembro assim vagamente. Ela tecia vários comentários ali num programa de TV, sobre novelas, jornalismos e assim por diante. E ela disse certa vez uma previsão que ela achava que seria assertiva. E ela disse: no ano de 2000, Jesus voltará. Ela falou afirmativamente: no ano de 2000, Jesus voltará. E eu me lembro que muitas pessoas ficaram atribuladas com isso. Mas aqueles verdadeiros cristãos que conheciam a palavra de Deus, que conheciam este versículo, diziam com toda a convicção: nem ela sabe. E eu era uma dessas pessoas que pensava no meu coração: nem ela sabe, nem os anjos sabem, senão o Pai. Então, nós já estamos 25 anos da previsão daquela falsa profetisa, daquela falsa ensinadora, dizendo que Jesus voltaria no ano de 2000. E cá estamos nós, 25 anos depois do ano 2000. Em segundo lugar, queridos, vivemos dias de confusão. Versículo 37 e 38. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aquelas pessoas nos dias de Noé, estavam indiferentes, não estavam atentas, até mesmo porque Noé pregava a justiça de Deus. Diz lá em uma das cartas de Pedro, que Noé era pregador da justiça de Deus. E ele anunciava, assim eu acredito, ele anunciava: olha, está para vir um grande dilúvio. Mas o que acontecia? Aquelas pessoas estavam indiferentes. Aquelas pessoas chamavam Noé, entre aspas, de louco. Noé, você só pode estar louco. E eu imagino se existia já uma espécie de um martelo, né? Cada martelada de Noé, e ele dizia: o dilúvio está chegando, preparem-se, convertam-se, estejam atentos. E ele pregando os pregos nas madeiras, e pregando também a palavra de Deus, anunciando a justiça de Deus. Mas o povo estava indiferente, o povo estava confuso, o povo não dava crédito às palavras de Noé. Os homens daqueles dias zombavam de Noé. E assim como muitos podem zombar hoje do nosso Deus. Assim como diz o salmista:
O teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Que não te ajuda, que não te socorre, que não te atende, mas é um mero engano dessas pessoas. Porque o nosso Deus, Ele está atento à tua oração. Ele está atento ao teu clamor. Ele está atento a tudo que acontece na tua vida, ao redor da tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as coisas. Ele está atento. Ele está com os olhos e com os ouvidos bem abertos, atento a tudo que nós clamarmos a Ele, a oração que nós levantarmos a Ele, aos louvores que nós levantamos a Ele. Em nossos dias, os homens também estão semelhantemente como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aqui significa, não estão atentos. Estão conduzindo as suas vidas, levando as suas vidas. Manhã desperta, acorda, levanta, vai para o trabalho, volta do trabalho, dorme, acorda e acontece tudo de novo. E o ser humano não está percebendo que Cristo está voltando. O retorno de Cristo é mais próximo do que nós podemos imaginar. É o que nós cantamos aqui, nesses últimos cânticos, que falava sobre o retorno de Cristo, sobre o céu, um lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. E nós cremos em Cristo Jesus, que realmente Ele voltará, que realmente Ele está voltando, mas infelizmente alguns seres humanos não estão percebendo. E Jesus exorta-nos à vigilância. Vigiem, cuidem-se da sua vida espiritual, porque a qualquer momento Ele está voltando. É como um piscar de olhos, é como um relâmpago. Ele está voltando. Em terceiro e último lugar, nós já vivemos os últimos dias. Versículo 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, regalavam-se, viviam as suas vidas. Não está diferente hoje nos nossos dias. Trabalha-se, volta para casa, pagamos as contas, no outro dia novamente, no próximo mês novamente, no próximo ano novamente. E muitas vezes nós não estamos atentos à exortação de Cristo Jesus para as nossas vidas. E eles foram perceber quando começou o dilúvio, quando começou a chuva. Porque até então estava tudo bem. Enquanto Noé estava lá pregando os pregos nas madeiras, a sua forma naqueles dias, untando com betume, né, as madeiras lá, a sua forma, a sua maneira, naquele contexto. E então, quando começou a chuva, eles, e agora? O que vamos fazer? E diz a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, e Noé
né, ele fechando a porta, o próprio Deus lacrou aquela porta. O próprio Deus fechou, selou aquela porta. E então aqueles homens, eu imagino assim, foram até a porta, gritaram, clamando agora: Noé, abre essa porta, Noé. Mas já não havia mais tempo. E assim será no retorno de Cristo. Ao ressoar da trombeta, diz aqui na palavra de Deus no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. As nações se lamentarão. Por que eu não ouvi? Por que eu não confiei que o retorno de Cristo estava próximo? E todo olho verá, todos os povos verão a manifestação da glória de Cristo vindo nas nuvens do céu. Ali só haverá lamento por parte daqueles que não creram em Cristo. Como diz o cântico que nós cantamos, os fiéis salvos em Cristo Jesus, então cantarão eternamente lá na glória celestial. Por outro lado, aqueles que não creram, que não acreditaram, que não confiaram, estarão lá do lado de fora, clamando: abre a porta, mas não haverá mais tempo. Jesus então, finalizando aqui esse texto, no versículo 42, ele diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia do Senhor. Não sabemos, mas nós temos uma certeza absoluta, irmãos: esse dia chegará. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, ou pode ser daqui muitos anos, eu não sei. Não temos a certeza, mas a certeza absoluta do cristão é que Cristo Jesus está voltando. Ele está chegando, está mais próximo do que nós imaginamos. Versículo 43 e 44. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O ladrão, o assaltante, ele não te liga avisando. Ele não te manda uma mensagem aí na sua rede social: olha, tal dia, tal horário, eu vou entrar na sua casa, saquear a sua casa, ou te assaltar. Ele não avisa. Até porque se ele avisasse, os pais aqui presentes, vocês se preparariam. Imagina que eu deixaria alguém entrar na minha casa se eu soubesse? Então é claro que nós não deixaríamos. Não permitiríamos que ele fizesse dano ou mal à nossa casa, à nossa família. Mas diz aqui no versículo 44: a hora em que não cuidais, a hora que estiver aparentemente tudo bem, tudo às mil maravilhas,
não tem problema, não tem tribulação, não tem nada, né? Figuradamente o mar está calmo, as águas estão tranquilas, então posso me descansar o meu coração. Aí é nesse momento que Jesus virá, quando os homens estiverem despercebidos, então virá o Filho do Homem. Como aplicação para as nossas vidas, há um hino que diz assim, o hino de número 213, no seu refrão: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes, queridos, nós estamos na correria, no vai e vem da vida, na vida aceleradíssima, que muitas vezes nós temos, e não estamos percebidos que Cristo está voltando, e que Ele pode vir agora, Ele pode vir daqui a pouco, como também pode vir daqui muitos anos, eu não sei. Mas a certeza minha e sua é que Jesus está voltando. Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos fortaleça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra foi exposta e hoje, queridos irmãos, é hoje. Não deixe para amanhã esse momento de receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque pode ser amanhã o retorno de Cristo. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E sabemos que o amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que Deus assim nos fortaleça, que Deus assim nos anime, nos encoraje para vivermos Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.